Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa do Colégio Santa Maria para os alunos dos segundos anos do ensino médio. Hoje nós vamos então finalizar a nossa parte de literatura. Essa é a nossa última escola literária chamada de Parnasianismo. Parnasianismo. Então vocês podem observar aí que nós temos um quadro muito bonito e eu pergunto para vocês o que vocês estão enxergando neste quadro. Bom, nós estamos vendo aí várias mulheres num lugar bonito aí, elas estão olhando para o lago e estão observando a sua própria imagem no lago, elas estão se admirando. As mulheres sempre foram o sinônimo da beleza, não é? Você fala da mulher, a primeira coisa que você pensa é na beleza da mulher, porque a mulher em toda a história sempre simbolizou a beleza, e é verdade. E as mulheres aí, elas estão se observando, se admirando, podem perceber. E o que isso tem a ver com o parnasianismo? Daqui a pouquinho você vai entender qual a relação da beleza com o parnasianismo. Mas tem muito a ver, na verdade, tem tudo a ver com o parnasianismo, tá bom? Vamos lá então. Olha, na época do realismo e do naturalismo, lembram? Estávamos estudando o realismo e o naturalismo que surgiram ali praticamente na mesma época, sendo que o naturalismo é uma filha, o naturalismo, ou melhor, um filho do realismo, né? Nessa época aí do realismo e do naturalismo, surge uma nova forma de se fazer arte. Olha aí surgiu nessa mesma época do realismo e do naturalismo uma nova forma de fazer literatura, fazer arte, né? Este novo modo ficou conhecido como parnasianismo. É o nome da escola literária. Os escritores parnasianos estavam preocupados com a beleza das poesias, com a sua estrutura perfeita, com a sua estética. Certo? Deu para entender? Vamos lá. A literatura parnasiana. Então, pessoal, lá nessa época do realismo, naturalismo, né, final ali do século XIX, aparecem três poetas que resolvem iniciar uma nova escola literária. O que eles queriam fazer? Eles queriam trazer de volta aquela coisa da poesia perfeita, como era feita lá na Grécia Antiga. Veja, quando você fala de perfeição de arte, imediatamente você é levado a pensar na Grécia Antiga. A Grécia Antiga que deu origem aí, não é? A essa arte clássica. Então, esses novos poetas que surgiram nessa época resolveram voltar lá para a Grécia Antiga e buscar aquela poesia perfeita. Eles queriam resgatar a arte bela, a bela arte. Então eles começaram a criar poesias que tinham aquela mesma cara das poesias clássicas, né? A sua beleza estética, a sua métrica perfeita, as rimas perfeitas. E eles estavam muito preocupados com o quê? Eles estavam preocupados apenas com uma coisa, em fazer uma poesia que tivesse uma sonoridade bonita. Então, quando você lia a poesia, fazia aquele som bonito, né? Eles não estavam preocupados com o conteúdo, eles estavam preocupados com a sonoridade. Eles estavam preocupados com que os versos tivessem o mesmo número ali de sílabas, né, que você lesse naquele ritmo perfeito e tal, que você olhasse para a poesia, você visse uma estrutura perfeita, bonita. Por exemplo, o cara fazia 4 estrofes com 4 versos cada uma. Então imagina, se tivesse uma estrofe que tivesse 3 versos, então 4, 4, 3, vamos dizer, eles já iam falar que era uma arte imperfeita. Por quê? Porque não estava seguindo a regra. Entendeu? Então a única preocupação desses caras era fazer uma poesia bonita. Então assim, qual que é o tema? Vamos falar da mesa. Então assim, tanto faz a mesa, eles não estão preocupados com o tema, eles não estão muito preocupados com o tema. Eles estão preocupados com a estética, com a beleza. Sabe, gente, eu sempre faço a comparação, quando eu falo do parnasianismo, com sabe aquela pessoa que se preocupa muito com a beleza física? Então a pessoa faz um monte de tratamento estético, ela se cuida do cabelo, cuida de tudo, fica linda a pessoa, você olha e fala, meu Deus, que pessoa bonita. Só que quando você vai conversar com a pessoa, ou seja, o interior, o conteúdo,
o conteúdo a pessoa não tem conteúdo, não tem nada dentro. Então, ela só é bonita por fora. Acho que você conhece alguém assim, ou muitas pessoas assim, não é? A gente não pode ser dessa forma, né? Bonito por fora e feio por dentro. Não pode. Tem que ser bonito por dentro e por fora. Mas então, as poesias, eu sempre faço essa comparação. A poesia parnasiana, ela era assim. Ela era bonita por fora, sua estética, mas a questão do conteúdo, ou seja, do assunto, não era tão importante. Eu não estou dizendo que não era importante, mas não era tão importante quanto a estética, quanto a beleza da poesia. Deu para entender, né? Eu repeti várias vezes aqui que é para você gravar isso. Então aí, olha só, a literatura parnasiana, a beleza, a perfeição, a estética, a arte pela arte, ou seja, o importante é ficar bonito. E eles trazem de volta a cultura greco-latina. Eles vão lá na Grécia buscar aqueles deuses pagãos de novo. Lembra dos deuses pagãos que a gente viu lá no arcadismo? Que os árcades falavam do Apolo, falavam dos deuses da Grécia que trouxeram o paganismo de volta. Então agora os parnasianos vão fazer o mesmo. Nas poesias, novamente agora, nós vamos começar a ouvir falar dos deuses gregos, dos romanos lá, com toda a cultura greco-latina, novamente na poesia. Tá? Os 3 caras dos quais eu falei no início do vídeo são esses aí. Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Eram 3 bigodudos, 3 amigos aí, que se juntaram e resolveram dar início a esse movimento de resgate da poesia clássica. Mas a gente vai ver que isso não durou muito tempo também, não foi algo tão impactante quanto o realismo e o naturalismo. Vocês percebem que assim, são escolas literárias completamente diferentes? Tá lá o naturalismo falando das taras do ser humano, né? Tá o realismo mostrando a realidade do mundo. De repente vem os caras retornando com aquela poesia antiga, com aquela, entendeu? Então você percebe já que não foi uma coisa assim que teve uma adesão muito grande, né? E aqui a gente tem uma das poesias, se você quiser você pode ler depois, cujo título é Um Beijo. Então você vê que qualquer coisa pode ser uma poesia para eles. Vocês só reparem aí como a estética está bem feita aí. Ó, eles escolheram 4 estrofes, estão vendo? 4 estrofes. As 2 primeiras têm 4 versos e as 2 últimas têm 3 versos, tá certo? Então a gente pode ver aí que a estrutura que eles escolhem é uma estrutura bem organizada. Tá? E aqui a gente tem talvez a poesia parnasiana mais clássica, né, que é chamado de Profissão de Fé, que foi escrito por Olavo Bilac, que é talvez o maior poeta parnasiano. Então, vou dar uma lida rápida para vocês, tá bom? Só para vocês terem um exemplo de uma poesia parnasiana, tá bom? Então ele diz assim, ó: não quero o Zeus capitolino, hercúleo e belo, talhar no mármore divino com camartelo. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourive saia da oficina sem um defeito. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo minha pena, segue esta norma, por te servir Deus a serena forma. Deus, a onda vil que te avoluma de um turvo mar, deixa crescer e o lodo e a espuma deixa rolar. Não morrerás, deusa sublime, do trono egrégio assistirás intacta ao crime do sacrilégio. E se morreres porventura, possa eu morrer, contigo e a mesma noite escura nos envolver. Vive que eu viverei servindo teu culto e obscuro, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Bom, enfim, pessoal, eu não vou ler, faltaram aí 2 estrofes, mas só para a gente adiantar, o que esse cara aí, o Olavo Bilac, está dizendo nessa poesia? Veja, o nome da poesia é Profissão de Fé. Ele está fazendo um juramento de que ele vai dar a vida dele inteira, ele vai oferecer a vida dele inteira para cultivar a beleza da poesia, para fazer uma poesia bela, para perpetuar a beleza da poesia que tinha sido abandonada já por algumas escolas literárias. Então agora eles dizem, olha, agora nós vamos nos dedicar a isso pro resto da nossa vida, e se a minha arte não for tão bonita quanto ela merece, que eu morra junto com ela, certo? Então ele vai falar, olha lá, o primeiro verso já vai mostrar o deus grego, né? Não quero o Zeus capitolino. Zeus,
Tá vendo? E aí ele vai dizer que ele tem inveja do ourives quando ele escreve. Quem que é o ourives? O ourives é o cara que manipula o ouro para fazer, por exemplo, um brinco bonito, para fazer aqui, como ele vai dizer na poesia, para fazer uma flor bonita. Então, uma flor de ouro, olha que coisa bonita. Então ele diz que ele tem inveja do ourives, porque o ourives, o que, que ele faz? Ele faz de tudo para que aquele ouro fique o mais puro possível, e para que ele faça a obra mais perfeita possível. Então ele vai dizer assim, poxa, eu tenho inveja do ourives porque eu queria fazer a mesma coisa com a poesia. Eu queria fazer uma arte tão bonita, tão pura, mais pura do que o que o ourives faz com ouro, para que essa minha arte saia do forno, entre aspas, mais perfeita. Porque segundo ele, a arte de escrever é mais complicada ainda do que aquilo que o ourives faz com ouro. É uma arte que poucos têm. E aí ele faz uma promessa que ele não vai deixar esta deusa. E que deusa é essa? A deusa é a poesia, é a arte, é a beleza. Ele vai dizer, eu não vou deixar você morrer. E aí ele diz, e se porventura morreres, possa eu morrer contigo. Tá vendo? Então ele vai dizendo que ele vai celebrar este ofício de escrever poesias até o fim da vida dele. Certo? Enfim, pessoal, por isso que chama profissão de fé, que parece mesmo até uma religião o negócio, né? Mas enfim, essa é a poesia parnasiana, tá bom? E vocês podem perceber só um outro detalhe, que todas as estrofes, olha a preocupação com a forma, todas as estrofes se repetem na sua estrutura. Então você tem o primeiro verso mais compridinho, o segundo mais curto, terceiro mais comprido, quarto mais curto. Aí você vê que o primeiro verso rima, o finalzinho, com o terceiro verso. Então lá, na primeira estrofe, por exemplo, Capitolino rima com divino. Aí a segunda vai rimar com a quarta. Ó. O Hercule Belo rima com o Camartelo. Todas as estrofes vão ter a mesma estrutura. Para eles isso era importante, para eles isso era beleza, para eles isso era perfeição. Se tivesse alguma aí que tivesse fora disso, para eles seria uma poesia pequena, uma poesia feia, imperfeita. Tá bom? Resumindo, Escola Parnasiana retoma a beleza da arte grega e eles estão preocupados apenas com a estrutura estética, com as rimas, com a beleza, com a sonoridade, mais preocupados com isso do que com o próprio conteúdo da poesia. Pessoal, aqui então nós encerramos o nosso estudo da literatura, tá bom? Então, se vocês aprenderem o essencial de cada uma das escolas, já está ótimo, a gente não precisa aprofundar muita coisa, só vocês terem o conteúdo principal, tá certo? Pessoal, foi um prazer, desejo a vocês aí ótimos estudos nesse final do nosso bimestre e a gente se encontra numa próxima aula. Um forte abraço e até lá!